Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Último vídeo aqui do nosso grande e querido contexto histórico do Sínodo de Dort. Hoje a gente vai trabalhar o tema do porquê Armínio escreveu a sua declaração de sentimentos, se ele era um pastor e professor calvinista. Nós vamos trabalhar esse tema hoje, tá? Mas antes disso, aquele velho pedido de sempre para vocês: curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ajuda a gente a levar e espalhar as boas novas do Evangelho, teologia bíblica, teologia sistemática, história da igreja, pregação expositiva e tudo mais que está aí no canal para vocês. Dito isso, roda aí a vinhetinha e já entramos no tema proposto para hoje. Vamos lá então, gente. Por que Armínio escreveu as suas declarações de sentimentos se ele era um pastor e professor calvinista? Aqui nas minhas anotações, gente, sobre a história da igreja e principalmente sobre o Sínodo de Dort, no final do século XVI, iniciozinho do século XVII, começa uma mudança de pensamento filosófico dentro da teologia calvinista. Tá? Aquilo que vai culminar no chamado e conhecido como escolasticismo protestante. No escolasticismo, tá, gente? A gente tem uma ideia muito forte de que não existe espaço para questões teológicas que são indissolúveis, ou seja, aqueles que a gente trabalha principalmente dentro de um compactibilismo, mistério. Tá? Isso aí não pode existir dentro da visão do escolasticismo protestante, tá? Ou seja, não pode ter algo que não podemos solucionar biblicamente. Nós temos que ter respostas para as coisas que aparentemente são encobertas dentro da teologia, tá? Ou seja, isso daí é uma visão extremamente racionalista, tá? É um extremo, tudo tem que ser explicado, tem que ter seus apontamentos, tem que ter a lógica ABC, tem que ter início, meio, fim, conclusão e exposição total, tá? Teodoro Beza, ele adota essa metodologia também com umas raízes também aristotélicas de lógica, metafísica e ética, tá? Essa visão ela vai marcar todo o escolasticismo protestante. Então, começa-se a levantar as questões que antes não eram tocadas. Por exemplo, aquilo que eu, como compatibilista, por exemplo, digo abertamente, olha, tem coisas que eu não sei explicar. A escritura aqui, eu consigo explicar até aqui. Passando disso aqui, eu não sei como explicar, eu não tenho informação exegética, eu não tenho munição bíblica para explicar isso aqui. Eu posso chegar até aqui. O que passar daqui é especulação, tá? Então, as questões do infra e o supralapsarianismo, que é o que vai dar toda a briga dentro daquilo que é chamado de arminianismo, que foi a declaração de sentimentos de Armínio, foi contra a questão daquilo que ele chama de os supralapsarianos, tá? Para nós, pode existir coisas encobertas. Para o pessoal do escolasticismo protestante, principalmente naquela época que estava em efervescência e nascendo, não existia. E Armínio escreveu essas coisas contra esse pessoal supralapsariano. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. Eu sou supralapsariano também. Só que eu não sou adepto ao escolasticismo protestante. Aliás, diga-se de passagem, eu não me adequo em nenhuma linha dessas filosóficas, porque eu tenho sim uma birra com essas questões filosóficas. Porque eu vejo muita gente usando visões filosóficas como um óculos hermenêutico para interpretar a Bíblia. Entende? Não basta ser, por exemplo, aliancista ou dispensacionalista, ter esses óculos hermenêuticos. Não, tem que ter uma filosofia. E a filosofia vira teu óculos hermenêutico e tudo que não se adequa dentro da filosofia não pode ser trabalhado na teologia. Então, existe esse pessoal hoje. Então, surge na igreja holandesa essas brigas sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo. Temos que responder tudo. A visão supralapsariana dentro desse protestantismo que aderiu ao escolasticismo, tá? Então, para Armínio, ele não tinha problema em aceitar essas tensões teológicas.
O problema é que a resolução que Armínio trouxe, por exemplo, eleição pela presciência, ou seja, Deus previu quem iria crer e, portanto, ele elegeu. Armínio não negava a doutrina da eleição, só lhe colocava a presciência como a fonte, causa desta eleição. A fé prevista era o que fazia Deus eleger uma pessoa. A gente sabe que isso, biblicamente, está errado, porque a presciência de Deus ela não é constatativa, mas ela é determinativa, porque Deus determinou, logo ele sabe, logo eleger segundo a presciência significa também dizer que Deus determinou o futuro e a história, porque se a história não é determinada por Deus, a história é tão Deus quanto Deus porque ela se criou, ou alguém a criou e a colocou lá. Então, nesse sentido, as respostas que Armínio tenta dar dentro dessa visão que pode haver mistérios, pode haver coisas incalculáveis, foi ruim. Foi ruim. Quando Armínio tentou trabalhar essa graça preveniente, essa graça preventiva, também deu ruim. Também deu ruim. Então, aquilo que Armínio tentou combater dentro do escolasticismo protestante acabou sendo um problema, porque ele saiu do erro de tentar explicar tudo e caiu no erro de explicar as coisas da forma errada. E vocês estão entendendo o problemaço que é misturar muita filosofia dentro da teologia. A filosofia ela não é detestável, ela não é algo a ser jogado fora. O problema é quando a filosofia dita a interpretação da Bíblia. Aí nós temos um problemaço. E a gente vai continuar trabalhando agora no próximo bloco. Bueno, vamos continuando aqui, gente. Então, vimos que Armínio ele aderia a essas questões, ele não tinha problema com mistérios, casos indissolúveis, mas a forma como ele tentou explicar esses mistérios, por exemplo, como da eleição, da atuação da graça, da liberdade do homem e tudo mais, a gente viu que a resposta dele em contrapartida ao supralapsarianismo, que tinha que, dentro desse escolasticismo protestante, tinha que responder tudo, logicamente, tudo teria que ter uma resposta, a resposta de Armínio foi ruim. E a forma como a teologia foi ditada pela filosofia, também foi ruim por parte dos supralapsarianos. Então, contrapartida a tudo isso, gente, o calvinismo da sua época, na figura ali de Beza e de toda a teologia reformada da época da Holanda, não pode existir absolutamente nada sem ter uma lógica argumentativa por detrás. Tudo tem que ser racional, explicável, tá? E os reformados, tá? Não tinham problemas com questões insolúveis, tá? É natural dentro da teologia ter algumas coisas. Por exemplo, tu não consegue explicar o ser de Deus de uma forma exaustiva. Tu pode explicar o ser de Deus, pode, por exemplo, explicar a doutrina da Trindade, que vai trabalhar o ser de Deus. Tu vai poder trabalhar uma teontologia dentro daquilo que nos foi revelado. Por exemplo, não tem como explicar, vamos dizer assim, esmiuçar o processo de Deus ser um e existir três pessoas distintas dentro desse único Deus. Isso daí, humanamente falando, é impossível de se racionalizar Deus. Deus habita numa luz inacessível. Pai, Filho e Espírito habitam em uma luz inacessível, na qual a gente nunca vai conseguir explicar. Isso é um exemplo de um tema que é indissolúvel, que está acima daquilo que nós podemos explicar. E os reformadores e aqueles que reformaram, né, a igreja, por exemplo, Lutero e Calvino, eles não tinham problema nenhum com essas questões, tá? Lutero, por exemplo, gente, vai falar das três luzes em seu tratado conhecido por nós como Nascido Escravo, sabe? Aquilo é muito conhecido, sabe? Ele vai falar sobre a luz da natureza, que é dada a todos. Ele vai falar sobre a luz da graça, que é concedida aos crentes. Ele vai falar sobre a luz da glória, que não é dada a ninguém nesta vida. Ou seja, é algo que só vai ser revelado para nós na nossa vida futura. Nós, crentes, quando formos glorificados e entrarmos para o estado eterno nesse sentido. Calvino também, nas suas Institutas, no livro 3, no ponto 21, parágrafo 1, diz o seguinte, vamos abrir aspas para João Calvino. Pois não é justo que impunemente aquele que está sem punição
procure o homem interrogar as coisas que o Senhor quis que fossem escondidas por si próprio, e esquadrinhe, desde a própria eternidade, a sublimidade da sabedoria que ele quis que seja adorada, e não que seja aprendida, para que também por meio dela ele viesse a ser admirado. Isso aqui é o que, por exemplo, Calvino chama de adouta ignorância, gente. Então, se não existisse, gente, essa mudança radical na filosofia, na visão filosófica, que acabou sendo um óculos hermenêutico interpretativo, talvez a gente aqui não teria essa divisão entre calvinismo e arminianismo. Todos nós seríamos calvinistas. Imagina a bênção que não seria, né? Não ter a soteriologia errada aí que teve as suas ramificações, e a gente sabe tudo o que aconteceu ao longo da história e aonde foi parar isso aí. Então, gente, se não existisse essa treta teológica filosófica, talvez Armínio não tivesse escrito as suas declarações de sentimentos, os remonstrantes não teriam acontecido e a gente aqui estaria tranquilamente em comunhão nesse sentido. Só haveria divisões entre reformados no sentido de luteranos de um lado e, vamos dizer assim, presbiterianos calvinistas de outro. Seria luteranismo e calvinismo. Mas claro, gente, que eu estou fazendo só um exercício mental aqui para a gente pensar, fazendo essas elucubrações mentais para a gente trabalhar isso daí. Isso daí, gente, que eu trouxe aqui para vocês do que, por quê, né? A conclusão que a gente pode chegar de tudo isso é que as questões de depravação, eleição, elas passam a ser centrais e culminam naquilo que Armínio, por exemplo, escreveu em suas declarações de sentimentos e foi pego pelos seus alunos de sala de aula, tá? Essas questões de eleição, depravação, elas passam a ser extremamente centrais e enfatizadas dentro do prisma do escolasticismo protestante da época. Até então, por exemplo, Calvino, eu sei que tem gente que vai brigar que não, Calvino era supralapsariano, e outros vão dizer, não, Calvino era infralapsariano. Gente, isso não estava em discussão na época de Calvino. Calvino, ele vai ter declarações que parecem ser supralapsarianas e parecem ser infralapsarianas. Por que essa dubiedade? Porque ele nem sabia que ia ter esse tipo de problema dentro da igreja. Dentro da igreja reformada da época. Então, gente, preste atenção. Preste muito bem atenção que, para explicar isso aí, eu tive que mostrar para vocês o cenário teológico, o cenário da visão tanto teológica como filosófica. Isso faz com que a gente tenha um apelo nos nossos dias, porque eu vejo muita gurizada nova entrando de cabeça, literalmente, em filosofia e se esquecendo da leitura bíblica e da exegese bíblica. Tem gente que decorou frases de filósofos cristãos aí, eu não vou citar, já citei os nomes, por exemplo, de Clarke, de Tomás de Aquino, né, São Tomás, de o próprio pseudônimo do Vicente Young. Tem muita gente que decora as frases dessas pessoas e não consegue mais ler a Bíblia sem ter um aparato filosófico por detrás. Eu quero fazer um apelo a você, largue isso. Isso é importante em certas coisas e dá para tentar usar e explicar algumas coisas? Sim, é útil. Mas não transforme isso no teu óculos hermenêutico, porque senão tu vai cair no erro de Armínio, que tentou combater uma visão filosófica da sua época e criou esse Frankenstein aqui chamado soteriologia arminiana. Entende? Os extremos sempre são problemáticos. Eu não estou aqui pregando a teologia da boa vizinhança, ficar em cima do muro, mas não é isso. Existem coisas que não dá para a gente ir além do que está escrito. Não tenha vergonha de dizer, aqui eu não sei. Até aqui a revelação bíblica me mostra o que é. Passou daqui eu não posso. Porque senão tu vai cair ou no erro do escolasticismo protestante racionalista de tudo tem que ter explicação e a gente não vai conseguir explicar tudo. É humanamente impossível, até pela nossa cognição. É impossível. É impossível que alguém saiba tudo. Nós somos limitados dentro da nossa inteligência, uns mais e outros menos, obviamente.
E não faça como Armínio, porque senão tu vai criar um outro monstrinho feio para brigar dentro dessa guerra soteriológica. E isso era o que eu queria trabalhar hoje aqui com vocês. Se tu ficou até agora, muito obrigado por ter ficado conosco aí. Não te esquece, dedinho no like ali, se inscreve no canal e repassa para um irmão, um amigo, cônjuge, parente, todo o pessoal, tua gama de amigos, repasse o meu canal, esse vídeo. E façam com que a gente consiga chegar a uma meta legal de 1000 inscritos. Até o final do ano aí, a gente chegando com 1000 inscritos, tá legal, tá mais do que bom para as minhas pretensões, porque a pretensão do meu canal era simplesmente jogar conteúdo sobre calvinismo e dispensacionalismo e deixar gravado aqui, porque muita gente me perguntava, então eu criei o canal justamente para isso. Deixa aqui gravado, e uma pessoa, em vez de eu estar explicando sempre as mesmas coisas, tá aqui no canal. Já que a gente tá trabalhando um pouquinho mais desde setembro do ano passado, de 2024, faz uma forcinha, repassa para mais gente aí, queria te agradecer mesmo, brigadão pela parceria, pelos números de inscritos que vem crescendo vagarosamente, mas vem crescendo, isso é muito importante, e dos likes do pessoal. Valeu, gurizada, então essa foi a série do contexto teológico, contexto histórico do Sínodo de Dort, para que muitos calvinistas desavisados aí não fiquem falando besteira, e tem bastante, de renome inclusive, falando muita besteira acerca do Sínodo de Dort, achando que era simplesmente uma questão soteriológica, que o arminianismo era catolicismo por causa disso, e a gente aprendeu que não era somente por conta da soteriologia, que era similar, mas muito mais por uma questão estatal, no sentido de igreja-estado, catolicismo romano. Não ser protestante, era ser católico romano. Valeu, gente, muito obrigadão e fui!